que o Grêmio, primeiro, precisava voltar a ganhar Grenal e levantar alguma taça. Exato. Claro que é importante para o Grêmio, mais do que para o Inter, levantar essa taça do Campeonato Gaúcho. Não vai ser suficiente, não é da grandeza do Grêmio. Tudo isso é verdadeiro. Mas é óbvio que o Grêmio precisa, pelo menos, dar uma volta olímpica, caramba. Exato. Não tem volta olímpica na arena. Por isso é que eu digo, o reflexo Por tudo isso da que o Grêmio precisa vitória, ganhar. o reflexo da conquista, justificando o que eu falei no bloco anterior, ele é muito maior para o Grêmio do que para o Inter. Claro que sim. Claro que Para o sim. Inter é mais um título, Exato. diante de uma rotina que ele estabeleceu. Exato. Para o Grêmio é a quebra dessa rotina e a volta de uma conquista. Não é a ideal, mas é o Grêmio sendo campeão. É que eu acho assim, ó, gente, o Grêmio, claro que o Grêmio precisa conquistar uma Copa do Brasil, precisa voltar para o cenário internacional. Esse é o último, 2010. Frequentar mais a Libertadores e não sendo eliminado nas oitavas pelo Independiente Santa Fé ou pelo São Lourenço. O Grêmio precisa frequentar mais o cenário internacional com status de grande clube. E aí Só que como que o Grêmio vai fazer isso se o Grêmio não consegue ganhar do rival, não consegue sequer ganhar o gauchão? Cara, é o primeiro passo. Claro. Tu vê como, e o reflexo da derrota também é diferente. A prova disso, o torcedor disse, olha, é a única competição que nós temos. A derrota para o Grêmio, ela tem um efeito, por incrível que pareça, o Grêmio perdendo o Campeonato Gaúcho, o efeito é menor pro Internacional do que para o Inter. Pelo fato do Inter ter um time, uma peça melhor. Eu acho que pro Grêmio é trágico perder o Não, é que o Internacional, é que a gente está jogando a justificativa que o Inter vai para a Libertadores, mas o Inter pode jogar o Campeonato Gaúcho querendo ganhar também, por que não? Ser. Não, o Grêmio vai ter, na minha opinião, um time competitivo dentro dos limites Então, mas que a quais realidade são- se impõe. quais são esses limites? Para Gauchão, Baldasso, para Gauchão, dá. Tá bem. Entendeu? Mas para gauchão tu enfrenta o Inter. Aí que tá. Aí é um outro campeonato. Não, eu não aí sei é um se outro pra Gauchão dá, Ribeiro. E aí é rivalidade, entendeu? Ribeiro. Embora não, saiba que o Inter é melhor e saiba que a tendência é lógica o Inter ganhar, porque tem um time melhor, tem um grupo melhor. Não, o Internacional não Nós tem um vamos time ver- melhor, Ribeiro. Nós vamos ver se o Nós Inter não vai vimos ser... o time do Inter ainda. Tá, mas aí que Na tá. teoria. Não, mas pois é, mas é que nessa teoria está se teorizando. cometendo uma injustiça. Qual O é a Internacional, injustiça? o Internacional não tem um time ainda. mas O Inter tem nós peças falamos melhores, mas o time Internacional não tem. peças melhores. Claro. Eu acabei de falar, tem um grupo melhor. Ribeiro, é que Tem. toda vez que tu fala do Campeonato Gaúcho, tu dá a entender, atenua o ano do Grêmio se o gauchão for conquistado pelo Grêmio. Isso me dá arrepio, isso me empipoca o corpo. Mas no caso do Grêmio é verdade, Tu colocou até agora o time competitivo que pra gauchão dá. Gente, eu tô pensando no ano todo. Eu não Aí tô, é que tá, o gauchão, claro. o gauchão Tá, tem eu que não ser me engano. o gauchão tem que ser o reflexo de um time montado com perspectiva de ganhar títulos maiores durante o ano. Baldasso, isso serve para a vida. Não adianta se iludir. Tá, Tu vai não- sofrer não, mais. Serve pra vida, Então, não vou adianta se dizer isso. acomodar. Não vou dizer pro torcedor do Grêmio que ele vai ter um baita, porque ele não vai ter. Não, isso é verdade. Isso já dá para dizer, Baldasso. a perspectiva do Grêmio E se hoje o Grêmio ela não é ganhar positiva. um título da Copa do Brasil no mata-mata, Então nós- vai ser porque é um mata-mata. Então nós- porque de então vez assim, em ó, quando Não, tem não, surpresa, peraí, não dá para então. ser nem tão pessimista assim. O Grêmio, a gente falou aqui há algum tempo que o Grêmio tinha uma espinha dorsal. Não está funcionando, não está. Mas o Grêmio tem alguns bons jogadores e tem um treinador que sabe tirar leite de pedra. Mas Não sei se ele vai conseguir. Mas algumas não tá conseguindo posições, ainda. algumas posições ele perdeu qualidade, né, Chico? Perdeu, mas... Ele perdeu qualidade. Não, já era limitado. O time do Grêmio já era limitado. Já era limitado, essa que é a Eu questão. acho que ele perdeu reposição também. Também. Perdeu o grupo. Perdeu muito, perdeu o time, perdeu o demais, grupo. claro. Com todo respeito, o Douglas contratado, que eu até não achei má contratação e não acho má contratação, o Douglas é um risco imenso, porque o Grêmio está apostando tudo por uma peça desta qualidade técnica que ele não teve no ano passado, mas talvez o Grêmio perca tempo com o Douglas ao perceber que ele nunca vai dar uma condição mínima de movimentação de meio campo. O Grêmio talvez tenha que desistir do Douglas ali adiante. Não, mas aí vai botar quem? Pois é. Não. Cara, o Douglas, Não, eu acho gente, que até não é assim, ó, desistir do Douglas, é ter o Juliano ao lado dele. Não, tá bem, o Daniel. Teoria é que assim, também, ó, tá? o Douglas em 2010 era cobrado por falta de movimentação. Mas isso Nós é estamos em característica dele, ô. Pois é, aí tu imagina um jogador que em 2010 o futebol evoluiu em movimentação até hoje e o Douglas evoluiu em relação ao que ele já era ruim. Tu imagina o tamanho do pepino que nós podemos ter. Qualidade técnica ele tem. Só que é um baita desafio tu conseguir mover um time em torno dele. Não, mas não vai mover. Aí Pois é é, que mas- tá, o detalhe é esse. Mas aí é brabo, né? Precisa de alguém ao lado deles. Ele sozinho, quando ele disse em entrevista coletiva que ele sozinho não ia resolver, ele estava certo. Ele não queria tirar a responsabilidade dele, mas ele estava correto. Ele sozinho não vai fazer um time jogar. Ó. É que se o Grêmio já jogava por uma bola no ano passado e tinha o Dudu,
e tinha, que tem uma transição veloz, que tinha o Luan. Se o Grêmio jogava por uma bola no passado, sim. vai ser um futebol extremamente pragmático. Tá bem, só que time que joga por uma bola, defensivamente ele tem que ser perfeito. Será que o Grêmio foi? Mas vai continuar muito sendo? Por conta do goleiro. Tu não tem mais o Zé Roberto, a tua abertura de meio campo, tu tinha peças e reposições no ano passado. Gente, o primeiro reserva do Grêmio era o Riveiros. É um bom jogador. Esse jogador foi embora também. E o Felipe Bastos pode ser que vá Felipe também. Pode ir embora também. O Wallace na seleção o tempo todo. O Wallace na seleção, o Araújo, esse é um menino, a gente não tem certeza ainda. Sobra Ramiro e Araújo, né? O Ramiro lesionado, hein? O Ramiro lesionado. O Grêmio perdeu, o Grêmio piorou em tudo. Piorou no time, todas as funções do time, todos os setores do time e piorou no banco. A gente está aqui num discurso aqui que o torcedor gremista deve estar acendendo uma vela, né, em casa. Mas assim, também é verdade que o Filipão e o Grêmio como instituição adoram essas situações. Adoram esse sobrenatural. Adoram essas situações, mas essas situações não levaram o Grêmio a nada nos últimos anos, Chico. Mas em muitos momentos o Grêmio se refez na dificuldade. Tá. A história mostra isso. Se refez na dificuldade, Chico. Claro que sim. Que se refez na dificuldade, Chico. Vou voltar em 95. Isso aconteceu uma vez só em 2007. Bom, mas aconteceu que o Grêmio em 2007 também. 2005 na Batalha dos Aflitos. O time de 95 montado pelo Filipão era um time muito melhor. Mas que é isso? Chico. Mas se comprovou na prática. Quando começou a temporada, ninguém dava nada para aquele time. Ninguém dava nada, mas a qualidade dos jogadores ela não era desprezível. A gente viu depois, Daniel. Teve o trabalho dele. Uma coisa era tu montar um time com Carlos Miguel, que sabia jogar, com Arilson, que sabia jogar. Nós não sabíamos disso antes do ano começar. Não, na base todo mundo conhecia o Arilson. O Arilson era o melhor jogador do Grêmio na base. Mas na base a gente tem alguns... O grande problema é esse, é que a gente fica aqui esperando solução mágica do Grêmio. Não tem mais solução mágica, isso não existe. Isso não existe mais. O que resta é esperar pela solução mágica. Não, então tá errado. Então claro que tá, mas o Grêmio não é quadro de programa de TV aberta que tu tem que fazer mágica. Eu concordo. Não dá pra pensar que o tio Tony vai resolver todos os problemas do Grêmio. Pelo amor de Deus. Não dá pra... E se tu só tem o tio Tony pra te agarrar? Mas é que assim, não, deixa eu só completar. A gurizada não conhece. O tio Tony é um mágico das antigas aí. O que acontece? Na época do Ribeiro Neto. Exatamente. Inclusive trabalhou na Band, que foi nosso Isso aí. O que acontece? O Grêmio formou já grandes times ou contratou jogadores de muita qualidade neste período em que não ganhou nada. E de repente se passa a imagem de por não ter ganho, e o Ribeiro já tentou fazer isso no programa, que gastar e não gastar é a mesma coisa. Não vamos chegar a essa conclusão, né? Senão a gente vai ficar esperando a solução mágica do Grêmio sempre. Por exemplo, 95 voltar sempre. Aí não, né? Vão me chamar de incoerente, porque eu defendo uma tese que um time ajustado, ele consegue ganhar uma competição como a Copa do Brasil. Agora, eu não vejo hoje as peças do Grêmio que permitam ao Filipão fazer um time ajustado. Claro que não, Daniel. Esse é que é o problema. O Grêmio, hoje a questão dos dois centroavantes a gente discute, tá? Sim. Os dois centroavantes. O problema maior do Grêmio é a articulação. É a articulação. Tu pode ter um atacante de velocidade, poderia ter o Dudu hoje do lado do Barcos, tá? O Marcelo Moreno não vir. Se não articula, não adianta. Tá, mas trouxe o Douglas para isso. Não é só para isso, não é só ele. Não é só ele. Ele, por característica, ele não é assim. Mas eu acho que ele casaria com o Juliano. É que não tem mais time que joga com articulador no Brasil. Também. Vai o Grêmio jogar com tudo teoria, mas nós só temos a teoria para nos agarrar agora. Juliano, eu não sei se vai dar certo, não. Tá bem, mas ninguém sabe. Mas são dois jogadores de qualidade, né? Tá bom, o Barcos e o Moreno também. Mas as características... Meu Deus do céu, cara. É inacreditável. São excludentes. Juliano e Douglas têm características diferentes. E nós estamos aqui, neste período todo em que tu não esteve prestando atenção, justamente falando que a nossa expectativa é que, por terem características diferentes, eles se completem. Coisa que nós já discutimos também em outro momento que tu também não estava prestando atenção, que não acontece com o Barcos e com o Moreno. Calma. Cara, o Ribeiro Neto tem que vir com a capa de chuva pro programa. Tu acha? Uma toalha também. Roberta Gabardo. Pelo amor de Deus. O Thiago Halber, chegou a hora de começar a ganhar. Algo tá ficando muito feio para nós, gremistas, e saber o que esse time realmente consegue fazer. Porque se for mal no gauchão, será um ano muito difícil. O Francis da Silva tem que ganhar o gauchão, a Renata e o Gabriel. O Grêmio precisa voltar a conquistar títulos e o gauchão pode ser o início de um ciclo vencedor. Muito bem, a gente segue falando de Grêmio. A gente mostra agora o site Sport Café 24 da Itália, que fala do interesse
da Inter de Milão em contar com o zagueiro Rodolfo. É uma notícia veiculada na imprensa italiana. Só o que faltava. E vai, hein? Só notícia ruim, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. E o Rodolfo é um desejo antigo do Roberto Mancini, que tentou levá-lo para o Galatasaray na última temporada. Com todo respeito, o Mancini que vai pro inferno, vai buscar outro jogador, não vem encher o saco. O Grêmio não dava pra tirar nada. O Grêmio vai inovar, vai jogar sem zagueiro esse ano. Ribeiro, assim, ó. O prejuízo é enorme. Não é óbvio que vai, não sei que vai e nenhum de nós tem essa informação. Isso aí. A perspectiva diante do que o Grêmio está fazendo em relação ao Felipe Bastos é de que é uma direção que chegou à conclusão de que a partir de agora não dá para perder mais nada. Sim, não dá para abrir mão de mais ninguém. O Grêmio, eu acho que neste momento o Grêmio negaria uma proposta pelo Rodolfo. O Grêmio não tem condição de perder o Rodolfo. Claro que depende dos valores, né? Mas o Inter de Milão. Claro que a situação financeira. O falou, não concordo. A situação financeira do Grêmio, ela não é boa, mas desenha-se uma possibilidade dela melhorar. Isso pode acontecer já em fevereiro. O que era, eu tô com o Baldasso, o que era para perder, perdeu. Esse negócio, o Ribeiro estabeleceu que o Grêmio abriu a mesa e colocou todo mundo à disposição. Quem chegar leva. Não é assim, Ribeiro. O Grêmio, enquanto não resolveu o problema do Kleber, do Edinho, mas esses não estão jogando, que dão Ribeiro. R$1 milhão Isso é uma questão financeira. O Grêmio vai vender qualquer jogador. Ribeiro. Tá, mas vai vender, vai continuar com o Kleber e o Edinho fora do time e tu não vai ter que botar no time. O Grêmio liberou o Bressan e o Erley, 2 zagueiros, e contratou o Eraso para ser o reserva do Rodolfo e do vai liberar o Rodolfo se não for uma proposta muito acima de qualquer claro. Não aí vai se liberar. for, aí o Grêmio vende, vai pro mercado, né? Porque vai precisar de reposição, mas né? não vai contar com o Gabriel Silva ou com os meninos da base. Não vai vir uma grande proposta pelo Rodolfo. Acho muito difícil. Outro ponto, hoje para o jogador ele não ganha tanto assim na Europa. Os caras vão para a China, o cara se destaca no Campeonato Brasileiro, vai jogar na China. A Índia. Então acho que não é bem assim. Quando a gente falava na espinha dorsal, né, a gente botava o Groy, que é talvez o principal jogador do time. O Rodolfo na zaga. No meio-campo já esfacelou, as laterais também. O Juliano, talvez, né? E o Douglas casando ali. E na frente, 2 bons jogadores, o Barcos e o Moreno, que não estão casando bem. Para mim, tão grave quanto o que aconteceu no time titular e o que aconteceu com as reposições. É isso aí. O Grêmio perdeu muita gente importante. O Grêmio perdeu o Riveiros, o Maxi Rodrigues saiu, perdeu o Bressan. Quem mais? O Alan Ruiz foi embora. O Grêmio perdeu muita. O Fernandinho, que era a reposição de velocidade do Dudu. As reposições do Grêmio acabaram. O prejuízo que o Grêmio teve com o Alan Ruiz, 12 minutos, né? Não, mas ele entrava sempre no time. Mas não... Ele foi importante em alguns jogos. Ele era uma peça de reposição. Essa que é a questão que eu debato, é o parâmetro. O Alan Ruiz não pode ser importante para o Grêmio. Tá bem. Pois mas a situação é tão crítica que ele foi. Pois é, aí há o conformismo com essa situação. Tá bem, mas hoje, o que tem hoje é pior que o Alan Ruiz. Aí nós vamos estabelecer parâmetro Alan Ruiz, Pará. Viu como não dá para cobrar do Grêmio que tu quer cobrar? Não dá. Não, é que hoje o Grêmio... Daniel, eu não estou falando de São José, eu estou falando do Grêmio. Daniel, hoje o Grêmio tem o Lincoln, que tem 16 anos. Mas daqui a pouco dá certo. Tá bem, mas tu não sabe se vai dar, né? Mas eu prefiro muito mais apostar em quem vem da base do que trazer jogador que não tem condição. Depois de 11 anos sem títulos significativos, eu vou dizer uma coisa muito séria. Rápido que eu tenho que chamar o break. O Grêmio que se cuide para não arranhar essa tal grandeza que a gente brava. Eu tenho um esclarecimento, 2 tweets aqui das pessoas pedindo para o Ribeiro parar de se abanar no programa. Não está quente aqui no estúdio, o ar-condicionado está ligado. O Ribeiro está com problemas. A gente volta em instantes para fechar o programa de hoje. Até já.